Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 5 de maio de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1558. 5 páginas, 70 logias e 9 máximos. O tema é função do intermissivista. A especialidade é a proexologia. Definição. A função do intermissivista é a tarefa, atribuição, encargo e incumbência da interassistencialidade evolutiva, executada por meio de longa série de automanifestações multifacetadas, aceita e abraçada por parte da consciência lúcida homo-mulher, em função da admissão pessoal, espontânea, clara e pacífica da responsabilidade por ter concluído o curso intermissivo pré-ressomático. A sustentação intrafísica da reciclagem autopensênica intermissiva. O empenho pelo carregamento na autopensenidade no PEN, que é a ideia. A autocontribuição à reurbanização holopensênica da Terra. A função do intermissivista. As atribuições físicas e extrafísicas de quem reconhece ter concluído o curso intermissivo pré-ressomático. A vida não convencional. A exemplificação silenciosa dos valores evolutivos. Os deveres inerentes à paraprocedência. A materialização intrafísica das paralições evolutivas auridas. O desafio de honrar os paracompromissos intermissivos. Na argumentologia, nós temos na taxologia 44 funções ou encargos passíveis de serem atribuídos à consciência lúcida, homo-mulher, quando intermissivista e autoconsciente das próprias responsabilidades, quanto à execução da programação existencial. Na remissiologia, tem 15 itens, são indicados, nós destacamos 5 sobre intermissivista. Consim não intermissivista. Intermissivista inadaptado. Mega desafio do intermissivista. Pré-intermissivista. E tira-tema do intermissivista. Esse verbete, portanto, é o 6º que aparece, tendo no título a palavra intermissivista. Frase enfática. As atribuições da consciência lúcida intermissivista variam conforme a idade física e o período de autovivência da existência humana, exigindo autodiscernimento nas escolhas das tarefas. Questionologia. Você admite ser intermissivista? Quais critérios emprega na seletividade das próprias tarefas evolutivas? Eu quero dizer que falta um espaço na sinergismologia com autoconscientização multidimensional. Falta um espaço aí entre as letras. Agora, pergunta. Dentro do Espiritismo, pretendia investir no educandário espírita que ajudasse a formar homens e mulheres de bem. Mas, conhecendo a projeciologia e a importância da Tales, desejo agora modificar meus projetos educacionais segundo a visão da conscienciologia. Que orientações o senhor me daria? Já estou cursando o CIP. Olha, seria bom você entrar em contato o mais depressa possível com o professor Fred. Eles criaram o Colégio Bertone aqui em Foz, que está na ponta de todas as escolas do mesmo nível. Inclusive o Enem, aquele negócio todo está no primeiro lugar, né? Os alunos e tudo mais. É o professor Fred. Eu não sei como falar com ele, não. Hein? Pois é. Só falar para ele, né? O nome dele é professor Frederico Gunner. Agora, liga para o Instituto, que ele está sempre lá e trabalha. Que eu falo o telefone? Qualquer coisa com você. Tem o telefone dele aí? Tem aqui do IPC. Então fala. Do IPC. 45 30 28 0282 e 45 2102 1448. Lá eles devem informar melhor. Repete aí. E IPC é 45 2102 1448 e 45 30 28 0282.
Elas podem dar E informações. vamos para você em frente, é falar uma grande ideia. O Brasil precisa de escola, quanto mais melhor. A minha vida inteira eu lutei com referência à escola, educandário, faculdade, até chegar na universidade. O processo todo é esse. Aqui, ó, nós temos várias escolas, junto conosco. Desde novo, frequentei centros espíritas, tentei sugerir novas ideias, desenvolver um novo método de aprendizado, mas tudo foi em vão. Fui taxado de louco e ateu. Bidu, novidade, meu caso. Estou no 6º dia em contato com a Conscienciologia e estou muito centrado, com os pés no chão, para iniciar os meus estudos. Me identifiquei muito com o princípio da descrença, pois sou muito questionador, observador e crítico. Por ter praticado o mediunismo por um tempo, isso poderia causar algum desequilíbrio energético, ou causou algum desequilíbrio, se isso não foi bem manipulado. Sim. Agora, ó, esqueça o processo e pensa no positivo, que os amparadores vão dar força para você. Com referência ao princípio da descrença, é bom também você pensar no binômio admiração-discordância. Os espíritas não entendem isso, porque são fanáticos. As pessoas de seitas e religiões, elas não entendem o princípio da admiração-discordância. Quer dizer, você vive com a pessoa, você ajuda a pessoa, você trabalha com ela, ela trabalha com você, você admira muito ela, e ao mesmo tempo você faz restrições a determinadas coisas. Isso chama binômio admiração-discordância, é um dos princípios básicos da conscienciologia. Tem um monte de espíritas aí, blogueiros e essa turma toda, que não entende isso. Eles acham estranho e totalmente que eu sou pirado, que eu estou gagá. Já tem gente que já falou para eu começar a usar as chinelas, que eu estou já gagá. Mas tem uns que estão falando que eu tenho mais de 80 anos, que não é nada essa idade que eu tenho, que é mais. Quer dizer, eu estou mais velho. Mas o caso é o seguinte, eles não entendem o que é admiração-discordância. Por quê? Ou a pessoa é a favor ou é contra. Eles não têm admiração-discordância. A pessoa só procura ficar com quem é o seu confrade. O Espiritismo fala muito disso, é o confrade. É aquele que está junto, igualzinho, que pensa igual. Enfim, é tudo eleitor de cabresto. Sabe como é que é? Gente dirigida. O processo todo é esse. Então, eles não entendem que nós fazemos pesquisa. Eles não fazem. Se fizessem pesquisa, eles já iam encontrar todas essas ideias no mês. Se eles pegarem a Conscienciologia, aí a nossa enciclopédia, eles não vão entender de cara, mas se insistir, eles vão ter uma ideia. A partir do nome Admiração e Discordância, está um monte de gente blogueiro. Não, ele é incoerente. Né? Eles pensam que eu estou sujando o prato que eu comi. Já falaram várias vezes. Agora veja, isso é admiração e discordância. Eu discordo da seguinte maneira, o meu lado direito briga com o esquerdo. Eu faço o homem de questionamento. Eu pergunto sobre tudo e todos, aonde for, o tempo todo. Desde pequeno eu sou assim. Ninguém gostava de ficar perto de mim. O Chico também sabia disso. Quando eu encontrei e comecei a trabalhar com ele, ele falou, meu filho, diminua as perguntas com o povo, porque eles não têm resposta para você. Que o Chico é o seguinte, ele não criticava nada, ele apaziguava todo mundo, não fazia julgamento de nada, não atacava o processo da verdade. Quer dizer, totalmente discordante comigo, e eu com ele. Está entendendo o que quer dizer? Mas eu admirava muito ele, ajudei tudo que eu pude. O povo não entende isso, não tem jeito. Porque ou você está a favor dele ou não, isso está até no Evangelho, né? Ou a meu favor ou não. Isso é terrível, porque é o processo do maniqueísmo, uma das coisas mais primárias da baratosfera. Olha aqui, se você está vendo aí, as coisas da baratosfera é umbral para vocês. Isso é coisa do umbral, esse negócio de maniqueísmo. Só querer a pessoa que pensa igual a você. Está errado. Então, ó, nesse nosso amigo aí, o princípio da descrença, precisa colocar também o binômio de admiração e discordância. Comigo está contra mim. Quem está comigo está contra mim. O problema todo é esse. Agora, tem muita gente nas seitas e religiões que só pensa assim, né? Praticamente quase todo mundo. Né? Agora, aqui outra. No meu último ECP2, em novembro passado, recebi
algumas orientações da Consciex para poder iniciar a TENEPS. Desde então, venho procurando acertar e melhorar certos aspectos do meu comportamento. Coincidentemente, tenho notado um número crescente de problemas em minha família e na família de minha duplista. Embora eles não me impeçam de fazer TENEPS, gostaria de entender melhor se existe alguma relação com esse meu posicionamento. O senhor poderia comentar? Olha aqui, por enquanto o melhor que você faz é anotar no laptop todas essas ocorrências, porque você está ainda terminando. Se você começou em novembro, você deve estar terminando agora os 6 meses. 6 meses levanta poeira. Isso aí, através das suas ações, pode afetar o povo que está perto de você. Por quê? Você está limpando o ambiente, está fazendo desassédio. Então, essas coisas existem. Anota tudo para você depois reestudar tudo isso quando houver uma acumulação dos registros. Outra, quantos chakras a Terra tem? E onde eles estão? Qual a influência do chakra da Terra na região onde eles aparecem? Chakra na Terra geralmente aparece aonde tem mais energia positiva da natureza. Aqui, por exemplo, o chakra da Terra, que eu sei, o mais forte que tem é justamente esse que nós escolhemos o local aqui do CAEC. Esse é o mais forte da área toda. Agora aqui, você observa como é a natureza aqui é exuberante sob todos os aspectos. Tem todos os 7 tipos, ou as 7 categorias de energias básicas. Começa pela geoenergia até acabar na aeroenergia. Tem todos os 7 tipos básicos em alto nível. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, está 21 graus. Eu, na minha idade, tenho que usar 2 meias, que já está frio lá em casa. Eu, já às vezes, tenho que usar, por exemplo, o processo de desumidificador. Ontem o meu quarto estava 82%. Isso aí não é bom. É bom levar para 60%, por aí. Então eu deixo 2 horas de desumidificador. Então veja, isso é devido ao chakra da Terra, o processo nosso. O povo acha que Foz é só quente, 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 quente. Mas não é assim. Até quando tem o calor aqui, à noite esfria. O Rio, por exemplo, eu vivi lá 30 anos. Quando chega de noite, não esfria nada. O calor é contínuo, assim. Aqui não é. Por quê? Devido ao processo mesmo do verde, a mata, as condições todas dessas energias. Agora, veja, a gente não sabe quantos chakras tem a Terra. Tem chakra, por exemplo, tem um em Londres, que a gente descobriu há muitos anos. Faz mais de 40 anos que eu descobri esse chakra lá. E ele estava funcionando até a última vez que eu fui lá, que era na exposição ferroviária que tem junto da maior locomotiva mais antiga que tem, que está no museu. Fica em Covent Garden. Agora, você chega lá, você recebe aquele banho espontâneo. E você fica lá. Então, eu falei com alguns amigos, eles estavam com um problema muito sério para ter ideia, para resolver. Eu falei assim, você vai lá e senta perto da locomotiva. Então, eles sentaram no banco e resolveram esse problema. Porque o negócio, você sente o negócio. Quem mexe com energia, ali, naquela locomotiva, lá perto dela, se uma pessoa não sentir nada, não é casca grossa. Deve ser casca grossíssima, que não tem jeito. A pessoa sente alguma coisa, não sabe o quê. Não, tem uma coisa que eu nunca cheguei a gostar desse negócio de locomotivo. Por que eu estou me sentindo bem aqui? Isso tudo eu já levei gente lá sem falar nada. Paguei o ingresso, aquele negócio todo, porque tem que pagar o ingresso para ir lá dentro. O chakra mais forte é bem dentro da exposição. Agora veja, quem fez aquilo devia ter sentido alguma coisa agradável para fazer o negócio lá. Agora, Covent Garden, vocês sabem, em Londres é um dos pontos mais sérios para procurar qualquer coisa em matéria de intelecto, arte, cultura, coisas, novidades e tudo mais. Agora, qual a influência do chakra da Terra na região onde eles aparecem? A influência é enorme, né? Sempre ajuda. E aqui, por exemplo, esse chakra já deve ter sido feito devido ao processo das fronteiras. Qual lugar que é igual Foz? Que tem 3 interseções de países. É muito difícil isso. Qual lugar que tem 75 etnias? É muito difícil. Qual lugar que tem uma das maiores usinas do mundo de eletricidade? Qual lugar que tem
os processos que nós temos aqui, também no coração, em cima do aquífero Guarani. Veja bem, como é que fica isso? Tem uma opção de coisa. Qual o lugar que é que tem mais intermissivista até o momento que a gente sabe? De modo que o Urubuceta é isso aí que é importante. Agora, vamos estudar mais. Tem muita gente que andou estudando esse caso de Chácara da Terra, precisa procurar nos livros. Outro, gostaria de saber a opinião e a posição da Conscienciologia sobre os mestres iluminados de todas as religiões e suas respectivas práticas, como, por exemplo, meditação em geral, canalização de energia, etc. Olha, seria bom você ver um livro que nós temos. Vocês podem falar aí o livro do nosso amigo? Fala aí qual é o título, o nome, onde é que ele arranja, para a pessoa ter uma noção disso. Eu quero só falar o seguinte: Jean-Pierre Bastiou, foi ele que trouxe o yoga para o Brasil e que levou para a Itália. Esse homem é um francês, e hoje ele trabalha conosco na Conscienciologia. Agora, seria bom você ler o livro dele, que ele explica essas coisas todas pelo lado dele. Não sou eu que estou falando mesmo, é a pessoa que trabalhou durante dezenas de anos com esse processo. Fala aí para nós. O livro é Globetrotter da Consciência, aí é da Yoga Conscienciologia. E você pode encontrar... Fala aí os dados aí. Isso, você pode encontrar Jean-Pierre Bastiou. Se você olhar no nosso site, no lado direito, vai ter nossos livros, ou nossas publicações, e lá você vai clicar, vai entrar no Shopcons, e lá tem vários livros da Conscienciologia. Eu imagino que tenha esse também. Eu estou tentando entrar aqui para ver se ele tem lá, mas se não, você entra em contato com o Shopcons, que eles conseguem. Eles estão atendendo todo mundo. Hoje a Rose, ontem a Rose estava me falando, hoje o Hernando está falando, que o Shopcon aumentou tudo aí. Eu cheguei lá, tem aquele monte de pacote que eles estão despachando livro por todo lado. Tem muita gente pedindo as coisas. Porque às vezes... Independente desses que estão perguntando aqui, são outras pessoas. Entende? Porque às vezes é difícil de entrar no site aqui, então eu vou dar o telefone do CAEC, que é o 45-3525-2652. Você entra em contato, que eles também dão o telefone da Epígrafe. Repita aí, por favor, o número. É o CAEC 45-3525-2652. Fala devagar quando você for falar os números, tá? Você está falando um pouquinho depressa. Não dá para captar, não. Tá, às vezes tem que ir devagar. Agora aqui, mesmo com as paralições evolutivas auridas nos cursos intermissivos e consta dos seus deveres inerentes à paraprocedência, qual é o percentual dos intermissivistas que desviam dos seus planos originais ou desertam das suas autoproex? As automimés de cunho emocional são a principal causa? Olha, é muito difícil avaliar isso aí. Qualquer coisa é um chute da nossa parte. Nós não temos competência para falar. Uma coisa que eu posso falar nesse sentido é que até 1985, devido às reuniões que a gente tinha no Pandeiro, que era um local extrafísico, onde apareciam as consciências e as consciências projetadas, a tendência naquela ocasião, quer dizer, o percentual básico naquela ocasião de queda era na base de 23,4%. E a falha, quer dizer, a quebra, era de 76,6%. Você tem uma ideia, a situação era essa. Agora, quando nós começamos com o Instituto, mais ou menos já na década de 90, esse percentual já tinha passado de 51% a favor, positivo. De modo que o problema todo é esse. Hoje, isso já deve ter aumentado. Então, o percentual não deve ser grande. Eu acho que não. Mas qualquer coisa é chute. Eu não posso falar que seja 10% ou 15%, eu não sei, de quebra. A gente precisa ver. Agora, que está diminuindo, está, porque hoje já tem um ambiente. Já há o acesso com a evocação nossa, do jeito que nós fizemos agora essa tempestade publicitária para intermissivista. Isso tudo está acontecendo, etc. Então, a tendência é diminuir a quebra, né? A quebra que nós estamos falando, quando a gente fala quebra aqui, é a quebra do fracasso, do incomplexo, do incompletismo existencial. Agora aqui outro. Poderia nos dar algumas dicas de estudo referentes e como se deve ler um texto visando a total compreensão do assunto, utilizando as ferramentas da inteligência, da comunicação e do parapsiquismo?
Seria bom ver os verbetes que nós temos sobre esse assunto todo aí de processo de leitura. Tem leiturologia de tudo quanto é jeito, que nós estudamos isso dentro da leiturologia. Vê se você acha algum, só para você falar pelo menos os títulos para ele. E eu vou dar aqui uma dica rápida. Você, para ver uma leitura melhor, você tem que ter a leitura atenta, riscar o texto e sublinhar, de modo que é sempre bom você ter os originais seus, o livro seu, o recorte seu, a revista sua, o jornal seu. Isso é muito importante. Agora, você fazer o registro anotando o interessante no momento, aquilo que vê à sua cabeça. Incluir no arquivo depois do laptop. Então, leva para o laptop tudo isso que você está registrando. Outra coisa, faça remissões intertextuais. Você está lendo um livro, por exemplo, você viu uma coisa aqui, compara com outro capítulo, compara com outro assunto, aquele que tem aproximação simples. É assim que a leitura progride, enriquece, aprofunda e expande. Outra coisa, faça seu código pessoal das anotações. Eu tenho código para tudo. Um deles é um raio assim, ó, que mostra que tem erro da pessoa lá. Algum problema. Isso eu estou falando. Eu tenho dezenas de marcas que compõem o meu código pessoal. Quem quiser ver código, basta ver os milhares de livros que nós temos lá na holoteca, que são livros que eu risquei tudo. Vocês sabem que uma vez um cara chegou na biblioteca, lá em Ipanema, e falou assim, não, mas é muito livro, você nunca leu isso. Eu falei assim, faz favor, tira qualquer livro e vê se eu não li. Aí ele começou a tirar. Todo o livro que ele tirou. No 18º, ele falou, chega, todos estão anotados. Agora, ele, no início, ele tirou qualquer livro. Depois começou a tirar só livro grosso, grandão, que estava na biblioteca. Agora, sabe quantos anos tinha o rapaz? 12. Ficou besta. Ele quase desmaiou a hora que viu aquilo tudo. Mas me conta, Valdo, se eu começar a ler para valer, você acha que eu vou ler igual você, que isso tudo vai, com a maior facilidade. O problema é esse. A gente lê. Porque, com o passar do tempo, a leitura fica mais fácil, não de rapidez, mas de qualificação. É o jeito de entender a compreensão do processo. Agora, o rapaz, foi preciso trazer água para ele. Ele ficou bem perturbado. Que ele chegou brincando a hora que eu vi perturbado. O negócio agora. Que ele chegou brincando a hora que eu vi perturbado. O negócio agora. Que ele chegou brincando a hora que eu vi perturbado. Que ele chegou brincando a hora que eu vi perturbado. Eu virei para ele e falei assim, você não percebeu uma coisa, você não falou nada, é bom a gente falar. A maioria de milhares de livros desses que você está olhando aí, ele tem uma mini ficha bibliográfica logo na primeira página. Ah, eu vi, tem uma opção deles que tem uma opção de coisa escrita. Pois é, tudo aí é referente à leitura. Que é a mini bíblia, você sabe que tem, né? Milhares de fichas eu fiz. Agora aqui, falar em ficha, tem agora uma pergunta sobre você quer falar aí? Pode falar. Tá. Então, ó, tem os verbetes, leitura, leitura correta, leitura antecipada, esse é inédito, ainda não veio, reserva de leitura, antagonismo, pesquisa, leitura, omni-leitura, interleitura parapsicosférica, e ainda tem a sugestão do aperitivo intelectual. Isso aqui sobre a parte de intelectualidade, tem outras coisas falando de leitura. Tem várias. Mas se ele vê umas 5 dessas aí, já vai ajuda ajudar. bastante. Agora aqui outra pergunta. Como ter acesso à minha ficha evolutiva? Em que ponto é importante nós a conhecer? Olha, você vai ter acesso à sua ficha quando você dessomar. Você se prepara porque se você for bom mesmo, eles vão dar atenção para você. Quer dizer, vai ter um evoluciólogo que vai querer ter uma entrevista com você. Agora, se você não prestar, não, aí é baratosférico, ninguém vai se incomodar com isso, que ainda não está ainda. É igualzinho o meu gatinho, não tem, é só encaminha a pessoa e fica por isso. Mas não tem muito processo de dialética. A dialética, ou a paradialética, ela diminui, né? Agora, em que ponto é importante nós a conhecermos? No saldo da ficha, isso é a coisa mais importante. Qual o resultado, qual o resumo? O que resultou dos seus altos esforços na vida?
Isso aqui é o saldo da ficha. Gente, eu quero falar para vocês uma coisa muito bacana. Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu 2010, de 6 a 16 de maio. Começa amanhã. Amanhã às 19 horas, 7 horas da noite. Sala de exposição da Fundação Cultural, que vai ter lá. Agora, o salão, eles não estão falando aqui onde é que vai ser, não, mas eu acho que é naquele mesmo lugar de sempre. É no mesmo lugar, não é isso? É bem no centro da cidade ali, tal. Agora, a Fundação Cultural e o Instituto de Cultura e Educação têm a honra de convidar a Vossa Senhoria para a solenidade de abertura do Salão Internacional do Livro, palestra magna, a necessidade da arte, com Alcione Araújo, filósofo, escritor e dramaturgo. Salão de exposição da Fundação Cultural. Agora, a Editares, Epígrafe e Livraria estarão no stand 10. Vocês já ficam sabendo. Eu quero dizer para vocês que eu não vou lá amanhã, não, mas sábado eu já tratei que nós vamos dar uma... Lá que eu quero ver, porque aí já está todos os livros assentados, eu quero ir com calma, sábado. Se alguém quiser ver isso aqui, aqui, tá certo? Agora, gente, eu queria aqui falar, talvez, uma das últimas vezes, pelo menos, da minha iniciativa, sobre os casos do Chico Xavier, que é um livro que me pediram para fazer uma observação, fazer a minha opinião sobre ele. Agora, antes de começar, eu queria falar o seguinte: além do binômio admiração e discordância, eu queria lembrar para as pessoas espíritas que eu não defendo a minha pessoa nessa vida física. Nunca busquei honrarias, nem condecorações, essa coisa toda. Nunca recebi nada de cidadania, de nada nenhum. Eu quero o tempo todo esquecer a minha pessoa. Então, eu defendo justamente o que o nosso amigo está procurando. O saldo da ficha evolutiva pessoal, de modo extrafísico, cosmoético. A minha diferença com os calouros parapsíquicos da religião, da filosofia e da ciência convencional é justamente isso. Eu não estou ligando para o meu processo, eu olho a minha ficha extrafísica. Eu não vejo o meu problema aqui, físico, eu não dou valor para isso. Essa é a minha diferença básica com Chico Xavier, com a religião, com o espiritismo, com os espíritas. Agora veja, não sou contra ninguém. Eu nunca briguei com o Chico, nunca tive nada com isso, nunca briguei com os espíritas nenhum, nada. Agora, debate nós sempre tivemos. Porque muitos me seguiram quando eu deixei o movimento espírita devido aos debates que a gente fazia. Se não fosse a dialética, não teria isso. Agora, outra coisa, eu não estou preocupado com vocês e nem com religião, nada disso. A minha preocupação é uma só, é estar em paz com os amparadores que me ajudam. E eu estou em paz, está tudo bem comigo. Estou me sentindo muito bem, não tem reclamação nenhuma de nada. Agora, aqui, o livro que me pediram para analisar, acabou de sair, está na 2ª edição, mas é desse ano agora, parece. E aqui está falando, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico, a sua autobiografia a sua biografia mais completa. Por isso que eles me pediram para ler. O livro, para vocês terem uma ideia, tem 462 páginas. Ele é do doutor lá, o odontólogo de Uberaba, o Carlos Bacelli. Entende? Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o livro desse tamanho, falando sobre o Chico, é uma personalidade, vamos dizer, complexa. Ele tem coisas certas, tem coisas que a gente pode falar inverdades, tem coisas erradas e tem muita lacuna, porque precisa de fazer mais, o Chico merecia mais. Tem coisa até contra ele, mas eles fizeram com a melhor das boas intenções. Eu estou vendo que a intenção parece que foi boa em tudo, mas tem besteira aqui, inclusive a meu respeito, uma opção de coisa. Eu vou falar algumas delas só. Agora, quero dizer, antes de tudo, esse livro é realmente o que tem mais documentação direta sobre o Chico, com as coisas todas de diversas épocas, tanto alguma coisa de Pedro Leopoldo e muita coisa de Uberaba. Inclusive o professor Fausto de Vito ajudou na revisão, mas mesmo assim eu não achei a revisão boa não, porque ele está fazendo de acordo com a mentalidade espírita. Esse homem, ele é mais velho do que eu, e ele é uma cabeça em matéria de... Doutor Fausto de Vito, eu vi porque está escrito aqui. É ele que me deu as primeiras iniciações na questão da flama, para escrever a flama. Ele trabalhava na flama, ele era um dos
editores da Flamma, entende? Que é o jornal espírita de lá, que eu colaborei durante muito tempo. Agora, então, vamos aqui analisar uma meia dúzia só de casos. Primeiro, uma lacuna que tem aqui. Aqui está falando sobre os processos das mensagens do Amaury Pena. Fala que ele morreu, ele esteve internado no Sanatório do Pinhal, a gente tudo sabe disso. Mas diz assim, Amaury recebia sonetos perfeitos e assinados por outros espíritos. Tudo isso é verdade. Eu acho que nesse livro, para falar do Amaury, para mostrar que ele ficou doido depois, tinha que mostrar que a mediunidade dele era fora de série. E tinha que mostrar algum dos poemas e sonetos que esse rapaz recebeu. Ele morreu depois. Então, isso é uma lacuna. Eu acho que devia ter algumas das mensagens dele aqui que ele recebeu. Que isso tem nas publicações, mas o povo, a pessoa que vai ler isso a primeira vez, ela não vai entender, porque fica parecendo que o Chico combateu o sobrinho, mas não mostrou a realidade. O cara tinha valor. O Chico deu até muita atenção para ele durante uma boa temporada, mas depois viu que estava assediado, o rapaz era mal intencionado, era com os réus, está na cara. Então isso aí é uma lacuna. Agora, uma inverdade. Aqui está assim, o episódio das materializações de Uberaba, em Uberaba. Em 1964, a imprensa sensacionalista tentou envolver Chico Xavier no episódio das materializações de Uberaba, no qual o médium, a convite do Dr. Valdo Vieira, seu parceiro mediúnico, havia participado. Conversa. Quem teve, aqui ó, estou falando da minha veemência de tudo, não estou nervoso não, olha aqui ó, não tremo nada, não há adrenalina, estou falando com a veemência. Isso é inverdade, é uma mentira, não tem nada disso. Quem teve a ideia de fazer a experiência da materialização com a dona Otília Diogo foi o Chico, ele é que me pediu, por isso que eu levei para ficar tudo em casa, no meu consultório. Não foi eu que convidei, sabe por quê? Que foi ele? Porque ele é que viu a reportagem primeira da dona, não foi eu. Naquela ocasião eu atingia demais o povo, ficava muito... Teve um período que não era nem para ler direito as coisas que eu queria. E ele ficou sabendo que o povo levou as coisas para ele, ele viu, eu não vi. Então ele é que veio me falar, eu falei assim, eu não sei, mas se é para fazer pesquisa, eu topo na hora. Nós estávamos no Rio, saímos de lá, fomos para Uberaba para fazer o negócio. Depois o Cruzeiro fez a tempestade publicitária negativa contra nós para poder vender. Porque era muito fácil, nós íamos ver se a dona era positiva ou negativa. Nós chegamos a uma conclusão que era uma coisa e outra. Ela tinha realmente ectoplasmia, mas ela fraudava. Então, o que é que isso é a minha conclusão. Agora, isso é que nós queríamos falar depois que eles usaram todos os aparelhos, viram, entende, o infravermelho, mas era isso que a gente ia falar de cara. Mas eles falaram assim, não, se vocês falarem, mexou o coreto. Isso foi a expressão que ele usou. Mexou o coreto. Não vai dar nada. Não adianta. Aí não vende a revista. Nós não podemos seguir. Tem que fazer um escândalo. É isso que eles querem fazer em cima de vocês. E tudo vai ser feito na sua pessoa. Vê se você some com o Chico durante a temporada. Desapareça. Entra na muda. Foi isso que o repórter... Ele ficou com pena, coitado, porque a turma que decidiu, e ele entrou no meio, ele foi a secla, vassalo, você está entendendo? Comparsa do problema. Agora veja, o negócio durou 4 meses, realmente, do jeito que eles queriam. Vendeu muita revista e depois afundou tudo. E eu tinha avisado para ele que vai afundar todo o condomínio acionário. E acabou com tudo deles lá. Então, e eles tornam a falar aqui, logo na mesma página embaixo, o autor aí. Interessa-nos, no entanto, a participação de Chico, que repetimos, foi de mero convidado. Não, senhor, não foi não. Ele é que teve a ideia e me pediu para participar para a gente fazer no meu consultório. Tem nada disso. Quer dizer, estão querendo... Chico, olha aqui, era muito bom, mas não existe pessoa completa, santa na Terra. Isso é tolice. Tira isso da cabeça de vocês, são muito jovens, muito meninos. Vê se amadurece, vira gente. O Chico era uma pessoa igual às outras, tinha defeitos e tinha grandes virtudes. Na fritada dos ovos, ele era fora de série, acima da média.
em matéria de consolação. É tanto que aqui está falando sobre consolação dele, negócio consolador, etc. Tal. Ele mesmo recebeu um livro com esse nome, o Consolador. Tal. Então, veja, isso foi uma inverdade clara e contra a gente. Não corresponde à realidade. Agora aqui, outra coisinha. Aqui, para mim, uma das coisas mais fortes desse livro, seríssima, é um capítulo que chama A Carta de 1962. Mas do jeito que está aqui, não é bom para o Chico. E agora aqui estou defendendo o Chico. Já não é a minha defesa, é a defesa do Chico. O problema é o seguinte, essa carta ele dirigiu para o Jô, que era o Joaquim Alves de São Paulo, sobre o processo das cópias das mensagens feitas pelo médium Divaldo Franco, que é o orador da ocasião. Então, eles colocaram toda a carta que o Chico escreveu em 1962 e mandou para o Jô. Mas tem uma lacuna aqui terrível, que é isso que está parecendo que o Chico está só se defendendo, que ele não teve culpa, que ele não tinha razão ou qualquer coisa. Quem lê isso aqui não é bom. E eles falam para cá sobre o soneto, e nem o soneto, o folheto, que é Para Onde Vão os Espíritas, que isso foi publicado pelo Rolando Ramaciotti Garça. Eles não falam aqui. Esse folheto devia te acompanhar essa carta. Então, ó, eu peço para vocês, se alguém aí mexer com esse povo aí, ó, o Bacelli, o povo que publicou aí o processo do livro, coloque esse folheto inteiro das mensagens, que era o original e a cópia, são dezenas delas. Coloca junto do livro, para mostrar, porque do jeito que está aqui, fica ruim a posição do Chico, que ele está se defendendo, coitado. Eu lembro quando ele fez essa carta, porque ele chorou durante uns dias, quando ele viu isso, e olhando o futuro, porque ele defendia demais as coisas dele. Eu não quis defender nada disso, porque as mensagens, a metade era cópia, lá no folheto, metade era cópia das mensagens do Chico, a metade era cópia das mensagens que eu recebi. Agora, ó, eu tenho pena da questão do Chico e estou defendendo ele aqui, presta atenção, porque ele termina, na hora que ele escreve a carta com o Chico, ele põe assim um pós-escrito: peço reserva sobre esta carta, que deve ser lida somente para os que possam compreendê-la com espírito de compreensão fraternal. Quer dizer, tem que colocar como é que é. Agora fica o Chico desancando com o negócio aqui, com todas as palavras doces, no estilo dele, porque ele não falava com veemência do jeito que eu falo. Tudo é maternal. Chico era minha mãe, né, gente? Eu respeitava muito, sempre gostei demais dele, gosto demais dele. Ele foi minha mãe. Você está entendendo? Eu tratava ele como uma mãe para mim. Eu era um filho para ele. Agora, então, filho autêntico, que eu lembro da coisa toda. Eu levei ele lá, levei em Mataró, lá em Barcelona, perto de Barcelona, na Catalunha. Você morava aqui. Mostrei tudo para ele. Eu morava, nasci aqui. Ele sabia de tudo. Você está entendendo? Não tem nada contra o Chico, pelo contrário. Mas ele falou assim: meu filho, a última coisa que ele me falou foi assim: olha, meu filho, que você cumpra a sua tarefa. Você vai conseguir. Insista. A sua é pior que a minha. Ele me falou, foi a última coisa que ele falou. A primeira vez que eu estou falando isso para vocês, claramente, foi a última palavra que ele me falou. Foi essa. A sua vai ser pior que a minha. Porque ele sabia que a dele era de fazer média, era mais fácil. Tal. A minha era Atares, não é fácil, tudo negativo. Então, nessa questão aqui, eu quero é defender a minha mãe. Você está entendendo? Defender o Chico. Precisava desse ter colocado as mensagens, para a pessoa ver a mensagem que o Chico recebeu, a que o Divaldo escreveu e publicou, e ver como é que realmente eram semelhantes. O negócio era um plágio óbvio. E o Rolando Ramaciotti explicou isso no folheto, tudo claro. O negócio era muito claro. Agora, o Rolando fez isso devido ao Chico, que estava sofrendo com aquilo há muitos dias. O Rolando era de Garça, nos ajudava muito na assistência, tinha a família toda que aparecia lá, ajudava muita gente. E ele viu aquilo e quis tomar as dores do Chico. E o problema, a iniciativa foi do Rolando. Eu não tinha nada a ver com isso, muito embora eu tivesse, porque as minhas mensagens também que eu tinha recebido estavam tudo lá no meio. Eles colocaram no meio para equilibrar. Agora, outra coisa. Tem aqui um negócio do Chico, que isso aqui, ó,
eles colocaram, é um negócio também que não é bom para o Chico, porque é um negócio que ele escreveu, uma carta que não convenceu ninguém, nem lá em Uberaba e nem fora de Uberaba, e nem hoje ela convenceu, que é quando ele deixou a comunhão para o grupo espírita da prece. Isso aconteceu em 1975. Eu já tinha deixado o movimento espírita há 9 anos. Agora veja, ele fez o desligamento da comunhão, e tem aqui a carta, mas é que essa carta dele não convence, que ele colocou como sendo a saúde dele, aquilo tudo era desculpa. Ele queria era fazer um negócio no modo dele, do jeitão dele, não queria participar de uma coisa grande. Entendeu? Ele queria o centro dele, e não o centro que nós fizemos para o povo todo, para ele. Que nós fizemos a comunhão espírita cristã para ele, eu fiz isso. Primeiro dinheiro que entrou lá foi o meu para fazer aquilo tudo, fiz a casa, o templo, a casa para ele morar, as coisas todas conosco. Agora veja, 9 anos depois que eu deixei o movimento, ele saiu. Então, conclusão disso, isso foi uma mini dissidência que ele fez. A mini dissidência, quando eu falo, é uma dissidência que não vai resolver nada, só pode piorar, porque ele, em vez de acrescentar, ele dividiu o movimento espírita lá dentro de Uberaba. Está entendendo? Porque criou um outro centro lá perto, arranjou uma casa, ele saiu da casa que eu construí para ele e foi para outra, isso 9 anos depois. Se o negócio fosse comigo, teria sido feito em 1966. Se for em 75, é porque houve alguma coisa lá no ambiente, coisa dele. Uma outra coisa, tudo que ele está falando aqui, ele coloca até uma listagem, 1, 2, 3, 4, 5 coisas. O desgaste orgânico aos 65 anos, etc., tal que ele está falando. Mas veja, ele viveu até 92 anos. Chico era assim, ele era um artista sob o processo de defesa da pessoa dele. E isso era normal que fosse acontecer. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou só falando que nós fizemos, deu um trabalho danado para fazer tudo aquilo, manter a comunhão. A comunhão espírita cristã foi criada com 20 departamentos, tudo para ajudar o Chico. Você entendeu? Agora, em 1975, por isso ou por aquilo, ele cai fora de lá. Eu não sei por quê, mas isso não convenceu ninguém. Até hoje o povo pergunta, por que mesmo que ele saiu, hein? Agora, eles publicaram aqui, ficou ruim esse negócio também, porque está no escuro. Ninguém sabe o que aconteceu. Inclusive, aqui estão falando, a Mata do Carrinho, o Memorial Chico Xavier, que nós estamos ajudando lá a fazer. Isso aí foi bom eles falarem aqui. Agora, outra coisa também. Agora, isso aqui já é uma outra coisa, é uma hipótese que eu considero ilógica, mas essa já é do autor, é do Dr. Carlos Bacelli. O problema todo é o seguinte, ele colocou aqui, no fim aí dos últimos capítulos, depois, por que creio que Chico foi Kardec? Isso é uma hipótese lógica e tola, bobinha, que muita gente já combateu isso, muito antes de eu conhecer o Chico, já se falava nisso e o povo combatia. Por quê? Os temperamentos são totalmente diferentes. Allan Kardec era macho, Chico era uma fêmea. O povo tem que entender isso aí. O Chico não era másculo em nada. Por isso que eu estou falando, tudo dele era para abençoar, é a maternagem total, o tempo todo é uma mãe. Eu tratava ele como se fosse uma mãe, minha mãe, entendeu? Ele era mais mãe para mim do que a minha mãe real nessa vida, para vocês terem uma ideia. E minha mãe falava isso. Ele é mais mãe para você do que eu, meu filho. Ele é demais. Isso é minha mãe, porque minha mãe adorava o Chico. São as mães se encontrar. Por isso tem aquela foto, que eu estou no meio, um de cada lado, vocês veem? Tudo é coisa deles. Agora veja, essa hipótese, então, do Dr. Carlos Bacelli, é totalmente furada. Isso é bobagem, isso até é contra o Chico, porque desvia o estudo da real personalidade dele. Isso não é bom falar. E outra coisa, acaba com Allan Kardec, porque coloca o Allan Kardec efeminado, né? Agora, depois disso aqui, a última coisa que eu quero falar sobre isso, e por aqui eu quero encerrar também essas coisas, porque agora nós já fizemos uma carta online, é só a pessoa acessar lá, ela vem aqui, nós debatemos qualquer coisa que tem, venha pessoalmente. A gente aqui explica, dá ali para a pessoa, mostra o que ela quer. Vamos ver.
Nós não fazemos doutrinação de ninguém. A gente só informa, comunica. Nós não doutrinamos igual ao Espiritismo. Agora, qual que é a pior coisa que tem no livro? Eu vou falar agora por último. É o título. 100 anos de Chico Xavier. Agora veja, eles já fizeram isso, já é baseado nos próprios livros do Chico, porque quando eu encontrei com ele já existia há 2000 anos e 50 anos depois, que está tudo errado. Agora, esse aqui é o pior. Dos 3 títulos, esse é o pior. 100 anos de Chico Xavier. Isso é muito contra ele. Por quê? Ele é homossexual, gente. Isso aqui é a pior coisa que podia ser feito, esse título. Agora veja, eles não têm ideia do processo da linguística apurada. Dá uma pena danada um negócio desse. Não teve ninguém para assustar isso aí, para falar, não faça isso. Podia, é o século de Chico Xavier, tem um monte de coisa que podia ser feita, mas agora 100 anos de Chico Xavier, eu não lembro de nenhum título, a não ser que a evacuação da Terra. Pior do que esse, só a evacuação da Terra. Esse aqui, acho que ganhou de todo. Vocês estão entendendo, né, o que eu falei? Agora, ó, o livro, quem for estudar Chico Xavier, vai ter que ler esse livro. Agora, ó, tem coisa que está falando aqui, minhas coisas todas, que estão mal interpretadas. Eu falei só algumas coisas. Tem muita coisa que não corresponde à realidade das coisas, não. Mas tem muito fato real. De qualquer maneira, falando com o Tito, essa bobajada toda do livro, fazendo assim, espremendo, é melhor o livro do que sem ele. Está entendendo? De todos que apareceram, esses pelo menos falam as verdades. Inclusive, essa carta aí, eu nunca vi. Pelo menos eu não conheço, mas é que eu estou fora do movimento espírita. Mas eu não conheço o que aconteceu com esse negócio. Agora, essa carta, para mim, é um dos pontos altos aqui desse livro. Isso é uma coisa seríssima. Precisa da pessoa pensar muito. Começa na página 271, o capítulo, e vai até a página 281. São, portanto, 11 páginas que tem o livro. A carta de 1962. Eles explicam tudo, tem todos os dados, a carta é fidedigna, é isso mesmo que o Chico escreveu, porque eu vi a hora que ele escreveu, eu li a carta antes dele mandar para o Jô. O Jô nos ajudava muito, ele era capista dos nossos livros. Ele trabalhava em São Paulo, um grande desenhista, gostava de colocar estrelas, sol, coisa luminosa nas capas. E fazia isso para tudo, ilustrava às vezes até mensagem nossa. Ele era fora de série. De modo que eu estou só mostrando para vocês que eu estudei, né? Eu trabalhei, né? Eu vivi isso tudo, né? Não adianta querer mostrar coisas que sejam forçadas. A gente tem que falar. Agora, eu vou parar por aqui, não quero falar isso mais não. Se alguém quiser vir agora, vem aqui, que a gente debate, vamos estudar, ver as coisas com calma, devagar. A pessoa pode perguntar o que quiser, que eu, para mim, toda pergunta é válida, inteligente. Vamos em frente. Agora aqui, outra pergunta. Qual a maneira mais eficiente de reconhecer tarefa intrafísica pessoal ou grupal assumida na intermissão? Ainda não tem como praticar a TENEPS. Há alguma outra ferramenta holopensênica onde a mente não interfira nessas impressões verdadeiras? Olha, o melhor é você ver aqueles dados que nós temos, 700 experimentos sobre o processo. Aquilo lá pode ajudar. Assim. Eles estão devolvendo isso aqui, né? Tá bom. O melhor é ver, então, dos 700 experimentos, tem uma opção de coisa, né, sobre esses assuntos, isso aí eu acho que pode esclarecer um pouco mais, né? Outra pergunta. Conheci no IPC uma pessoa com a qual não me pareceu haver nenhuma ligação anterior. Estranhamente, já me projetei 3 vezes com ele, que aparentemente nem desconfia disso. Tem certeza de que não contribui para esse encontro fora do corpo? Pois essa pessoa não me impressionou a esse ponto. Ele está falando é não contribuir. Agora, por último, houve uma projeção com conotação romântica. O que poderá ser isso? Quem promove esse encontro? Como interpretar o que vem ocorrendo? Anota tudo e vê o que é. E fica de olho, que você sabe. Isso tudo pode ser o começo do início do princípio de algum afé, alguma coisa, sei lá o que, né? Nunca se sabe, né?
podemos diferenciar um intermissivista inadaptado de uma consciência não intermissivista? O inadaptado é aquela pessoa que sabe tudo e não cumpre nada. Ela entende tudo da conscienciologia e não segue nada. Ela já veio sabendo, mas ela não quer cumprir nada. Então, ela voltou para o seu passado. Há um regressismo óbvio. E outra coisa, essas pessoas existem mesmo, não estou brincando não. Olha lá o problema do intermissivista inadaptado. É só ver que já teve verbete, já foi debatido aqui. Uma consciência não intermissivista pode ser o parceiro evolutivo, duplo evolutivo de um intermissivista, com saldo positivo para a evolução dos dois? Sim, yes, indeed. Se afirmativo, como proceder para despertar o parceiro? Pelo exemplo, fazendo concessão. E dê o exemplo de todo dia para ele, isso é muito importante. Mostre a sua maturidade e o exemplo da sua verbação. Quer dizer, só fala depois que você construir, depois que você produziu, depois que você realizou. Poderia aprofundar o item 32, página 40, Marx-Dissidenciologia? Buscar vivenciar, se for necessário, a condição da Marx-dissidência conscienciológica em função da mudança para neoparadigma ideológico. O que é a Marx-dissidência? A Marx-dissidência é o contrário daquilo que o Chico fez. Ele fez uma mini-dissidência. Ele saiu dos 6 e foi para meia dúzia. O mais do mesmo. A mesma coisa, mas criando problema um por outro. Porque é preferível a gente juntar do que fazer a cisma. Ele fez o cisma com a Comunhão Espírita Cristã, em 75. A verdade foi essa. Agora, o que é a Marx-dissidência? Isso é a mini-dissidência. Então, a mini-dissidência, às vezes, ela também significa uma regressão. Agora, a Marx-dissidência é uma progressão, é uma evolução, um desenvolvimento. Por quê? A pessoa sai daquilo que ela está trabalhando para fazer uma coisa que ela acha e que ela quer provar que é superior àquilo que ela está fazendo. É justamente isso. A conscienciologia, para mim, a pretensão que nós temos é de mostrar que ela é superior ao Espiritismo. Agora, depois de todos esses anos, eu acho que eu já tenho elementos para acabar com o Espiritismo totalmente e colocar na estaca zero a situação deles. Isso aí é que eu quero dizer. Eu sou um Marx-dissidente. E estou muito convicto disso, não mudei minha convicção, e estou muito tranquilo dentro de mim com isso. Eu já falava que eu ia ser Marx-dissidente, que eu não seria mini-dissidente. No Espiritismo, nós conhecemos uma porção de gente que foi mini-dissidente. Teve cara que deixou o movimento espírita, foi para o protestantismo, outros foi para o espiritismo, muitos foram para a Umbanda e alguns foram para o Rosa Cruz. Tudo que a gente conheceu na época. Esses todos eram mini-dissidentes. Agora, no nosso caso, Marx-dissidente do espiritismo, eu sempre procurei quem era, nunca achei nenhum. Quem é que saiu de lá para fazer coisa melhor do que eu? Nunca vi. Coisa boa mesmo, nunca vi nada. Agora aqui, eu cheguei, saí para fazer a proposição de duas ciências. O que eles querem? Sair de uma seita para propor duas ciências, só aí já é um must, já é um mais, é alguma coisa a mais. Mesmo. Outra pergunta. Ao se engajar numa determinada linha de pesquisa que se encontra razoavelmente madura, como o jovem pesquisador deve proceder para otimizar a construção da sua própria cosmovisão sobre o assunto, visando a sua própria contribuição como meta. Observação, minha linha de pesquisa profissional é dentro da física teórica, como também vislumbro contribuir para a conscienciologia. Olha, o melhor aí é você conversar com o povo que é especialista nisso. Talvez lá o nosso amigo lá de Belo Horizonte, né, que é especialista em física. Aqui o Henri, que seria bom, ele entra em contato com essa turma para ver, né? Porque isso aí ajuda. Agora, quem é da Sinvex que mexa com física? Tem alguém também, né? Parece que tem gente. Agora, por exemplo, o que é bom nisso, que já fez muito debate sobre esse assunto, é o nosso amigo de Belo Horizonte, o Fukman. Ney Fukman. Fukman. Não é isso? É porque é alemão, é Fukman, né? O Ney seria bom. Hein? Ele está no Rio também. Ele está no Rio. Então, o Ney Fukman, no Rio. Eu não sei de onde é o nosso amigo que está perguntando aqui. Agora, seria bom, se você é jovem, entrar também em contato com a Sinvex.
Eles vão te dar uma boa orientação. Agora aqui, estou lendo Homo Sapiens Reurbanizatus e gostaria de perguntar acerca do prefácio, em que o senhor faz referência ao seu auto-revezamento multiexistencial. Por que o senhor colocou o número 11 após o seu nome? É porque eu sou o Valdo 10. O 11 vai ser o que manda. Quer dizer, mais ou menos eu sou o 11 atualmente, né? É o que vai seguir. O auto-revezamento multiexistencial. E outra coisa, o Homo Reurbanizatus é a prova do meu auto-revezamento nessa vida. Não é a projeciologia, não é o 700, não é nem a antologia, nem a enciclopédia. O processo todo começou, mesmo seriamente, com o Reurbanizatus. Porque esse é que vai dar o encaminhamento da reurbanização dentro do meu trabalho, das coisas todas que nós estamos trabalhando, como mini peça dentro de um macromecanismo. Então, o auto-revezamento foi por isso que eu coloquei lá na introdução, na entrada do Homo Sapiens Reurbanizatus, sabe? Agora, lá eu falo, porque o que eu quero dizer é o seguinte, esse negócio de número é só para classificar que eu não sou o primeiro Valdo, que eu já venho, porque o meu negócio é de 1100 para cá. Entende como é que é? Então, tem uma série de Valdos. É esse Valdo geral que é o Zéfiro. É o Zéfiro. Teoriologia, página 38. A teoria das cláusulas pétreas na proexologia. O que são cláusulas pétreas proexológicas? Você pode falar aí para ele como é que é? Onde é que tem, como é que é? Não, dizer que é um verbete, onde é que ele pega. Isso. Como é que é isso? Existe o verbete, cláusula pétrea, que você encontra aí, é só dar o download no nosso site, que você acessa, certo? E cláusula pétrea é aquela cláusula que você se programa lá no curso intermissivo que você vai cumprir na sua proex. Agora, o verbete é cláusula pétrea. Cláusula pétrea. É. Agora, uma última aqui. Uma mãe que tem um aborto espontâneo com 1 mês de gestação e 3 meses depois engravida, essa consciência é a mesma? Não, pode ser outra. Se não, essa consciência pode ficar ligada à mãe durante 12 anos, que é a idade do seu filho hoje. Por que isso acontece? Como é que é isso aqui? Eu não entendi. Se não é essa consciência, ela pode ficar ligada à mãe durante 12 anos, que é a idade do seu filho hoje. Se é assim, por que isso acontece? Não, tudo isso pode acontecer, porque em vez da criança renascer, ela pode se tornar um assediador da mãe. Outra coisa, se ela às vezes não renasce, pode se tornar um amparador da mãe. Tudo depende, aí tem que variar, né? Tem que examinar, ver o caso, como é que funciona. Mas isso tudo ocorre. Agora, isso de ser a pessoa daí a 1 mês não quer dizer nada, pelo contrário. Às vezes, tem 3 que estão querendo renascer e estão brigando. Aí, acaba dando um aborto, o processo até uma coisa mais séria, né? De intoxicação, eclâmpsia, etc. Tal, e outras coisas mais. E o próximo que vem nem sempre é aquele que está na primeira, pode ser outro, alguma coisa, nunca se sabe. Se dizer. Aqui, professor. Pode falar. Página 37, fatuística, 3º parágrafo. Parafatologia, a última linha. O desafio de honrar o paracompromisso. Os paracompromissos intermissivos. O negócio é honrar, quer dizer, praticar, que é a função do intermissivista. É executar aquilo que ele veio fazer na Terra. Então, ele tem que cumprir as tarefas, as cláusulas pétreas da programação existencial dele. O que ele fez? Agora, aqui o que a gente faz é isso, e sempre é um desafio, que ele tem que honrar aquilo. Quando ele dessomar, o evoluciólogo vai perguntar para ele, então, como é que foi? Você está satisfeito com o que você fez? Entende? Aí a pessoa às vezes não fez nada, ela está então no caminho do Amelex. Aí o evoluciólogo vai falar assim, ó, não fica com a melancolia extrafísica, dá um jeito de você melhorar. Vamos trabalhar para levantar o ânimo, fazer o reerguimento da sua consciência. Isso tudo tem, eles vão ajudar a pessoa. Agora, é muito importante, por isso, que a gente está falando aqui, sobre a ficha evolutiva pessoal, a FEP. Entende? É isso aí. Obrigada. Quem é que está aí com o microfone agora? Tem alguém? É você ou o Fafá? Pode falar. Obrigada. Tá certo?
Professor, na primeira página, lá no finzinho, em Principiologia, o segundo princípio. Ao segundo, o princípio da evolução consciencial. É esse que Não. você quer? O princípio da inexistência de privilégios terceiro, evolutivos. perdão. O princípio da inexistência. Isso. Pois é, não há privilégio evolutivo. Tudo depende do alto esforço da pessoa. Então, a partir disso, a gente tem que ponderar muito. Agora, esse alto esforço, ele também não pode ser de moleza, de fraqueza, de tibiez. A pessoa tem que saber o que ela quer. Então, a masculinidade, às vezes até a mulher precisa dela. Por isso que às vezes eu falo, seja homem ou mulher, que às vezes é preciso. Entendendo? Ela precisa de definir, ela precisa de se posicionar, para não ser comparsa, não se acumpliciar com a coisa errada. Então, o princípio da inexistência de privilégio evolutivo exige a homem super, exige a pessoa ser autêntica, exige a transparência das manifestações da pessoa, a glasnost, como nós chamamos. Você entendeu a diferença? Eu tinha entendido os privilégios evolutivos. Agora, veja, o intermissivista precisa de mais disso aqui, né? Sim. Vocês não acham que é uma base para ele? Eu acho, para nós todos. O princípio da inexistência de privilégio evolutivo. Ele tem que entender que é assim. A escolha é nossa. Tudo que você procura, você acha. Tudo que você busca, você acaba encontrando. Aquilo que é seu vem para você. Então, como é que fica? Eu tinha entendido o privilégio evolutivo como o próprio, de uma certa forma, o próprio curso intermissivo, sendo um privilégio evolutivo. Né? Mas não é. Não, em Sim, parte. exato. Em parte. Tem a responsabilidade. Certo. Tem. Mega responsabilidade, vale a pena ver. Entende? Esse aí vale. Mas o que houve? Se não colocou autoproexologia na especialidade do verbete? Já que está sendo uma coisa... Está mais específico. Porque o problema é o seguinte, se eu colocar assim, parece que eu estou dirigindo uma carapuça para o Loche. Não, mas não é verdade? Parece que eu estou fazendo para a Adriana, para ali, para a Magali, para o João, para a Kátia. Agora aí não, eu coloco proexologia, que é para todo mundo, eu não especifiquei. Tem gente que já veio me falar, você colocou autoproex, que é para mim? É um problema isso aí. Então, quando o negócio é assim mais sério, porque esse verbete é terrível, né? Vocês devem ter lido aí as 44 funções e encargos, né? Isso aí não é fácil. Você viu? Pois é, está tudo aí. É o que a pessoa tem. Isso aqui é uma síntese da conscienciologia atual, esse verbete. É ou não é? Por isso que nós fizemos a tempestade publicitária para convocar o intermissivista dormente. Isso aí responde a um monte dessas perguntas que você tem recebido. O que, que eu faço? Para onde que eu vou? Né? Qual é o próximo passo? Responde várias delas tudo aqui, ali. ajuda. Agora, elas são as que ocorrem mais, as mais comuns que tem Valdo, na situação. até certo ponto também, esses 44, eles servem como um referencial do proexograma também, né? É o proexograma, eu sei. Eu sei A pessoa disso. com isso aqui É já para tem isso, uma série de não há referências. dúvida. O problema é esse. Agora, o problema é que na interdisciplinologia, eu falo na cosmovisiologia, parapercepciologia, tenepsologia, ofiexologia e despertologia. Eu já dou o encaminhamento de ascensional, de desenvolvimento evolutivo maior. Agora, Valdo, aqui na página 38, na interaciologia, a primeira interação. A interação preparatório extrafísico, preparatório intrafísico. Então, você podia expandir um pouco O mais caso isso? todo é o seguinte, o preparatório extrafísico é o que você fez o... Não é bem o curso intermissivo só. Não é isso. É o curso intermissivo e depois você parou para pensar. Vem a reflexão. Aquelas 5 horas de reflexão lá, às vezes são 5 semanas. A pessoa pensando, como é que vai ser? Como é que eu vou enfrentar isso? O que é que eu tenho que ver? Onde é que estão meus trafalhos? Onde é que estão meus trafóides? O que é que eu faço? Um combatendo o outro para equilibrar a balança da minha vida próxima. Então ele começa a pensar nisso tudo. É a hora da autopensionização séria. É esse preparatório intrafísico.
Agora, ele chega para cá. Chega aqui, a gente toca na cara dele, no nariz, a Invex. Entendeu? Ele já começa a encaixar. Tem muitos que encaixam logo. Mas aí começam os debates, os embates, as lutas. A mãe dá o contra, o pai dá o contra, tira a pessoa de uma cidade, leva para outra, ele não pode estudar aquilo. Já aconteceu o caso de um menino fora de série, 13 anos. A mãe sustou tudo, não deixou. O menino veio chorar as mágoas, escondido, veio falar comigo. Eu falei assim, ó, não tem jeito. Faz tudo que eles estão querendo e você cresça. Depois que você chegar a 21 anos, ninguém vai poder fazer nada com você. Espere até os 21. Até lá não vai ter nada, pelo contrário, até lá nós já vamos publicar muita coisa, vai ter curso melhor. Em pouco tempo você entra nisso. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não vi o rapaz mais. Já faz alguns anos, mas eu acho que ainda não deu 21, não. Não. Esse ficou notório que ele era fora de série. Fora de série. Teve casos também daquela menina que é do exterior, que até recentemente esteve por aí, que também, né, processo até de superdotação e acabou não Tem podendo o caso ficar de aqui superdotação também daquela que estava na Invex e depois teve aí um evento, não sei o que, ela engravidou. Aí ela ficou tão enrolada com o negócio que nunca mais apareceu. Essa é daqui do sul do Brasil. Uma moça muito bonita. Entende? Agora, Valdo, então, mais especificamente, se a gente considerar esse período preparatório intermissivo, a gente poderia fazer a subdivisão disso, né? Você teria o curso intermissivo, quer dizer, antes, inclusive do curso intermissivo, tem aquele período que a pessoa está se reconstituindo. Pré-intermissivo. O curso intermissivo. Aí você tem o curso intermissivo. Posteriormente ao curso... o pós-intermissivo. Eu já falei então, isso. Esse pós-intermissivo é nesse momento que a pessoa elabora com mais precisão. É a hora que acabou o curso e ela tem que pensar nela com o curso dentro dela. Isso. Então, então o curso não está mais fora, tem que entrar dentro. Então, mas a minha pergunta Como é que ela faz? A minha pergunta é, no processo de elaboração da PROEX, que se dá no intermissivo, isso já começa no curso intermissivo e continua... Não, começa na hora que eles convocam a pessoa. Já para o curso intermissivo. Não, Então eles falam para ela, olha, você vai ter um curso que vai ajudar a sua próxima vida, mas não é apenas a próxima vida. É o seu futuro como consciência, é a sua evolução. Tudo vai mudar daqui para frente, nada vai ser igual. Entende? É o divisor de águas, é o curso intermissivo. Eles falam isso bem claro. Agora, então, você já começa, a pessoa já começa até a primeira aula, já pensando que aquilo é para ela. Então, ela já começa a ver todas as tendências que ela tem, trafares, trafores, de acordo com aquilo. Então, ela tem camarada lá, consciex, intermissivista, estudante, que chega e fala assim, essa lição eu tiro 0. Na outra eu falo assim, essa eu passo bem, não preciso nem me preocupar com isso. Louvor. Você está entendendo? Porque tudo depende do temperamento da pessoa, a pessoa já sabe como é que pode fazer. Então ela começa a raciocinar. Agora, depois, nesse período, é que ela começa a ver como é que vão ser as demarches, os dados da próxima vida dela. Não, ela vai nascer aonde? Pós o intermissivo. No pós. No pós. Porque o pós, ela já está, vamos dizer, de posse, vamos dizer, de toda a orientação do que é o curso intermissivo e ela. Ela já sabe. Então o problema agora é encaixar o que é meu, o que não serve, o que é meu, tá. Por exemplo, já houve caso, eles que está me falando isso, o enumerador que me falou. Não sou eu, porque eu não segui isso e nem também tem rememoração disso não. Foi ele. Ele falou o seguinte, que já aconteceu o caso que 2 consciex entram fazendo o curso tudo junto. Lá pela tanta aula, eles se separam. A diferença é tão flagrante entre um e outro das necessidades que eles vão precisar no futuro imediato, que não pode seguir junto. Os interesses são outros. Então, por exemplo, eu perguntei para ele, quer dizer, por exemplo, uma pessoa dessa, o primeiro, por exemplo, precisava de sair para ir para outro planeta, porque é muito egoísta. O outro não precisava. Assim, é justamente isso. As necessidades têm que ser atendidas de acordo com as lacunas da pessoa, as fissuras que ela tem no micro-universo consciencial.
Você entendeu isso? Esse é o pós-intermissivo. Aí a pessoa já está bem consciente da situação. Então, esse preparatório é seríssimo. Agora, veja, quando a pessoa tem um preparatório mais longo, não quer dizer que ela seja melhor do que os outros, não, tá? Não vai nesse bico, não. É preciso da pessoa ver, isso é paradoxal. Calma. Por exemplo, não fica pensando que uma pessoa demorou mais a fazer o curso intermissivo, que ela é melhor do que os outros. Não. Às vezes uma que passou lá rapidinho é melhor que a média toda que estava lá com ela naquele momento evolutivo. Naquele momento. Então, vamos devagar com isso. Mas, Val, a consciência é complexa. Então, só para entender, a elaboração realmente da PROEX se dá no pós-intermissivo? A PROEX mesmo é só lá no pós-intermissivo, quando ela ocorre com mais detalhes. Porque às vezes tem casos que não ocorre muito. A pessoa tem tanta coisa que só vem para resolver. Se você conseguir resolver, isso já está ótimo. Sim, aí é quase que uma proto-PROEX. Ela mesma sabe que é assim. Uma outra coisa, ninguém sai disso ou vem para a ressomática, vamos dizer, contrariado. Ninguém faz aquilo lá da Rocelane no que se espera por ti. Está entendendo? O que passou para o curso intermissivo, é lógico que a Rocelane não tinha curso intermissivo, naquela ocasião não existia isso. Entende? Desse nível. Se vocês compararem, o livro do Balzac é muito bom sobre esse aspecto, para a gente mostrar. Mostra isso. É aquilo que a gente não deve ser. Agora, Valdo, no caso da Max PROEX, que aí requer a interação com as PROEX alheias. Esses eles já estudam juntos, já ficam juntos, já tem interação, é um grupo. É um grupo, que é o caso nosso aqui. Quer dizer, tem muitos aqui que são assim. É. Mas é o caso nosso aqui em termos. Em termos. Aqui há grupos, ou grumos, o caso seria grumos. Não é tudo uma coisa só. Claro. São várias coisas subgrupos que tem subgrupo. Mas então, vamos pegar esse subgrupo, que esses tem que trabalhar junto. Sim. Você já até fez referência ao caso de ICs, né? As ICs poderiam corresponder a isso. Isso se dá, esses grupos, subgrupos, passaram pelo intermissivo, aí nesse pós é que eles se juntam mesmo para elaborar as diretrizes básicas? A hora que vão assentar a situação maior. Então, trocam figurinhas. Você vai nascer aonde? E aí a pessoa, e você? Como é que vai ser? Mas também é um segredo de Tostines. O André Luiz, em certos livros, ele explica alguma coisa nesse sentido. Aquilo que ele fala, não, nós vamos encontrar mais ou menos pelo ano tal, na rua tal, na cidade tal. Que isso é duro, não é fácil, não é tão fácil. Mas, por exemplo, mas ele sugere, ele dá ideia. Eu brinquei com a questão de segredo de Tostines, porque... Olha lá o livro Os Mensageiros, Chico, fala aí. Essa questão de você definir aonde você vai nascer, em que data vai nascer, também às vezes depende da tarefa e também do atrator ressomático. Então está tudo, não existe uma sequência, depende dali do contexto, não é, para ter essa decisão? É por aí. Agora, ó, muitas dessas coisas, além da Luiz, tem os livros do Stanton Moses, aquele em inglês, que era o juiz que recebia muito do Imperator, ou Imperator, como eles chamavam. Esse cara também tem uma opção de mensagem sobre essas coisas na Terra. Você pode repetir, Valdo? Pode repetir o nome dele? O problema dele é o Staton. É S-T-A-I-N-T-O-N. Staton Moses. M-O-S-E-S. Staton Moses. Inglês. Procura por aí na internet, vocês vão achar coisa dele. E tem os livros dele. Atualmente eu não sei os livros que tem esse livro. Estão publicando isso. Tem uns livros dele em português antigo, mas tem muito livro em inglês. Staton Moses. E a consciência era o Imperator. Imperator é o principal manifestante dele. Ele usava, quer dizer, as consciências com ele usavam as mesmas técnicas que eu uso. Ele colocava um apelido, um nome só para cada um. Está entendendo? Professor do jeito Valdo, que a gente faz aqui. Aqui. Sim. Esse item número 9, ele faz parte
disso tudo que você acabou de explicar aí que... A autorretrocogniciologia é pós é buscar recordar as intermissivo. autovivências pré-dessomáticas esclarecedoras e confirmadas. Esse item está no pós intermissivo, antes, como é que... Ele está aqui, na hora que a pessoa chega aqui, no preparatório dela. Ah, tá. Por isso que eu falo tanto em retrocognição aqui, que é para ajudar o povo. O negócio é na fase preparatória intrafísica. Por exemplo, eu acho, isso eu sempre falei, que a Sinvex, por exemplo, do jeito que era no Grivex, tem que estudar muito memória, ideia inata, retrocognição. Para eles isso é muito importante. Por quê? Lá eles estão às vezes ainda na fase adolescente. O cérebro ainda não está constituído. A memória ainda não assentou. Se eles começarem a estudar isso desde essa época, melhora demais. Essa semana mesmo, e na outra anterior, eu falei para algumas pessoas para ler essa revista Mente e Cérebro, que é uma das melhores do Brasil. Tem muita bobagem, mas tem muita coisa certa. Que a Siddhartha colabora, etc. Que a Suzana escreve também lá, etc. Isso aí vale a pena para ajudar, porque a memória, quase todo número lá, toda edição da revista fala da memória. Para aqueles que querem, nós temos uma coleção da revista lá no Holociclo. Entende? Mente e Cérebro. Eu ainda tenho uma dúvida. Como que você está dizendo que aqui, se aí está escrito buscar recordar de autovivências pré-pessomáticas? Pois ela lembrar das coisas. Por exemplo, qual que é a vivência pré-ressomática que você precisa lembrar mais? É a última, mas é a mais difícil. Então, se a pessoa começa a ter retrocognição antiga, ela acaba chegando na mais séria. Veja bem, eu trabalhei anos e anos. Depois, eu desisti de voltar para o Pombal. Não tinha jeito. Aí eu desisti. Passam uns 2, 3 anos, chega tudo e fala assim, hoje você vai voltar lá e você vai ter que ver umas coisas lá para a gente. Aí foi o próprio trabalho que me levou para a minha procedência. Aí eu fui para o Pombal, vi com calma, tornei a voltar, vi as coisas, levei uma pessoa comigo, mas ela não aguentou lá, teve que voltar, porque ficou perturbada. Entendendo? E é esse fator que te faz ter a certeza que você está no 10 ou 11. Não? São todos os fatores que me dão uma certa confiança, praticamente relativa, mas bem consistente e razoável daquilo que a gente faz. E é isso que me dá aquilo que eu estava falando aí no início. Me dá tranquilidade de consciência. Sim. Entende? Eu durmo bem à noite, quando preciso. Tá bem. Obrigada. Só não durmo quando faz barulho. E conta uma coisa, essa noite você ouviu alguma coisa de música aí? 4 horas da manhã? Essa noite teve um negócio de música à distância, não sei aonde. Devia ter uma festa para aquele lado de lá. É bem longe, não é pertinho da gente, não. Não, é para aquele lado de lá. Eu sei que houve a música, porque a gatinha até acordou, conforme a hora, por causa do som. Hein? Você ouviu? Então houve mesmo. Agora, eu só achei estranho que hoje não é feriado, nem fim de semana, não é nada. Eu não entendi aquilo. Devia ser alguém que estava com insônia e ligou música ou televisão alta. Né? Posso falar? Pode. Mas o evoluciólogo, ele dá conta de preparar a ressoma de milhares de pessoas? Não é ele que prepara, tem um povo que Como é que acontece? Não, isso é uma equipe enorme. E é tudo orientado com serenões. O evoluciólogo, ele pega e pinça um ou outro do grupo evolutivo dele, que ele sabe que está. Porque nós também somos minoria. Os intermissivistas não são a maioria, não. É pouca gente, por enquanto. Não. Agora, vai ser muito bacana. Depois você dessoma, eles vão chegar para você e falar assim, nós era minoria, agora não é. Nós já temos mais gente. Você agora vai cuidar do trabalho aqui.
Pois é, a gente Fica no também não buraco. é obrigado a ressomar. Pode Pois é. ficar trabalhando, deve ter muito que se fazer no extrafísico, né? Tem muita coisa nesse sentido. Mas olha, isso tudo, eles têm, não só na Terra, na Terra eles têm milhões de experiência, de anos de experiência, milhões de anos. E os outros planetas, e as outras galáxias? Eles estão achando que o Big Bang tem alguns bilhões, não é isso, de anos, não é isso que eles estão achando aí? A situação deles. Então, pelo menos, vamos falar aquilo que eles acham, para não reclamar. Se começou a ter o Big Bang, mais ou menos, há bilhões de anos, então existia aqui alguma coisa. Mas isso não é nada. E as outras galáxias, e os outros planetas, e as outras parapopulações e populações. Então já tem muita experiência, entende? Bom, de modo que não seria de todo inviável eu pensar que a ressoma também pode ser orientada por grupos de semelhantes, de consciências... Não, isso sempre tem, mas eles não orientam não. Um a um. Não que houvesse jeito do serenão saber da ressoma de uma consciência para consciência. Ele sabe tudo. Existe a parapsicoteca, não tem nada disso que você está falando. O caso todo é o seguinte, presta atenção. Se tem, por exemplo, do jeito que tem aqui a Max Proex, que é uma Proex de grupo, cada um tem certas responsabilidades, deveres e obrigações específicos dele. Então não adianta querer todo mundo nascer, fazer, do jeito que faz casamento na igreja protestante, 1000 de uma vez, não existe isso. O negócio é tudo de grão em grão, a galinha enchendo o papo, gota a gota, tudo, ó, pinga-pinga. E outra coisa, muitas gotas caem fora, sai do lugar. Não pode esperar ter esperança, entende? Agora aqui, o que o senhor pensa sobre a profissão de filósofo para o intermissivista e a de engenheiro eletricista? Olha, a profissão de filósofo depende. Se você chamar essa profissão como sendo um professor que vai dar aula, já é alguma coisa. Porque profissão de filósofo, boa vida, é o que tem mais por aí afora. É a turma dos bares, de Copacabana, boemia, etc. Agora, engenheiro eletricista, esse é muito sério. Eu tenho um monte de amigos que são intermissivistas e são engenheiro eletricista. É um monte deles, muita gente. E sempre presta muito serviço para todo mundo, porque negócio de eletricidade. Então, aqui em Foz, que só se fala em eletricidade o tempo todo, o negócio de Itaipu é o que tem mais. Nós temos um monte de intermissivista aí. Estou com 25 anos em um momento de grande liberdade de escolha, porém sinto dificuldade de decidir o que fazer na vida sem certezas. Desconfio que já tenha feito o curso intermissivo, porém não sei qual é a minha programação existencial. Está vendo? Ele precisa de vir aí com você. É bom você falar nisso. É ela, viu? É uma senhora, tá? Parece que essa aqui é parente de uma outra, porque o sobrenome é o mesmo. Ela pode acessar, para mais informações, o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Todos os sábados nós temos palestras online também. Ela ainda fala aqui ainda, estou entre fazer intercâmbio para a Irlanda ou se vou ser voluntária aí em Foz. Ambos trarão autoconhecimento e não exclui o outro. Mas qual fazer primeiro? Qual a escolha melhor para o aqui e agora? Será que ambas estão em meu curso intermissivo? Pergunto para o senhor, pois não consegui ter retrocognição e nem escutar com clareza o meu amparador. Pode dizer algo a respeito? Olha, eu acho que o melhor é você vir a Foz, entender bem a conscienciologia e depois ir para a Irlanda. Porque senão, está na cara que o processo é o passado dela, está na cara. Olha, não vai no bico do seu sobrenome, não. Esse negócio da Irlanda é porque está mexendo fundo com você. O sobrenome dela é italiano, não tem nada a ver. Isso é outra coisa. E eu senti isso aqui a hora que eu peguei o papel. Alguns eventos sincrônicos que estão ocorrendo comigo estão me chamando muita atenção. Já é a 4ª candidata a ser minha duplista que descobre uma gravidez não planejada de um relacionamento anterior. 4? Puxa vida, esse negócio está bravo. Está faltando camisinha na praça, companheiro? Está faltando alguma coisa aí, camisinha, alguma coisa?
todas com 4 a 6 semanas de gestação. Em todos esses casos, procuro restabelecer o contato dessas moças com os pais da criança. Até agora tem dado tudo certo. Está vendo? Isso está me parecendo algum tipo de tarefa que estou tendo que executar. Veja bem seu passado, hein? Que droga, hein? Quem que não tinha, hein? Quem que não tinha? Nenhuma das moças tem ligação direta nessa vida intrafísica atual. Poderia comentar algo sobre esse tipo de sincronicidade? Será que estou sendo isca para esse tipo de tarefa? Está. Isso faz parte do seu serviço, está na clara. Isso mostra que você já esteve nesse contexto. Está na cara. Senão, não estaria agora para auxiliar. Uma pessoa vem para auxiliar um determinado tipo de pessoa carente, é porque ela teve aquela carência antes. Sempre é assim. Os afins se atraem. Não lhe parece que as vertentes estudiosas e ou práticas religiosas ou científicas, dentro do bolsão evolutivo da humanidade, são complementares ou às vezes até básicas, dependendo das necessidades individuais? São. Mas não vai no bico disso, não. Porque senão você fica igual aquelas pessoas que chegavam no instituto quando a gente criou o instituto logo de início. A pessoa vinha dar aula no instituto, ele era médico, só falava em medicina, não falava nada de conscienciologia. O outro era engenheiro, só falava de física, matemática, engenharia, não falava nada de conscienciologia. É preciso ter cuidado com isso. Esse negócio de vertente ajuda muito, mas não é a mesma coisa. Outra coisa, eu te desafio, arranje qualquer linha de conhecimento que seja idêntica à conscienciologia. Se você achar, você vem aqui falar com a gente, que eu vou te dar até um prêmio. Vou te dar uma dúzia de banana, ou de manga, né? Raden, da boa, de presente. Até agora eu não vi nada. Isso é que é desafio, né? Maior que esse, não tem jeito. Né? Na página 38, em efeitologia, o senhor poderia exemplificar os efeitos da autoparaprocedência. Sim. O que é que são esses efeitos? Onde é que você vai? Como é que é? Você quer falar alguma coisa aí com referência a ProEx? É uma coisa boa, né? Falar. É para o nosso amigo aí. A questão da autoparaprocedência vai ter indicação do que a pessoa tem que realizar nessa vida. Então, tem a ver com as funções também, inclusive, que ela vai assumir. E os efeitos disso são o que acontece na vida dela. Inclusive, onde os caminhos dela se abrem, que são os aportes também, o que a vida lhe dá. Tudo isso tem efeitos da paraprocedência. Só para complementar. Ele pergunta, os efeitos repercussivos do curso intermissivo na consciência intermissivista. Os efeitos repercussivos. Repercussivos do curso intermissivo. Muito desses efeitos... O que é que a turma tem falado lá para você na PEX? Como é que é? Muito se dá também pelo aquilo que a pessoa já vem como ideia inata, que fixou a partir do curso intermissivo do que ela tem que realizar. E algumas tendências ou motivações para algo mais amplo dentro da evolução dela. Ela já não se fica satisfeita com o convencional. Ela sabe que tem algo a mais. E aí ela vai atrás disso. Então, isso tem a ver com o curso intermissivo. Sr. Valdo. Sim. Duas questões. Aqui na pensenologia, na última linha, diz a autocontribuição à reurbanização holopensênica da Terra. Isso tem a ver com o senhor falava antes sobre o Homo sapiens urbanizatus? Sobre o quê? Homo sapiens urbanizatus. Sim. É isso que o senhor está falando? Tá. Essa aí é a minha contribuição mais séria para o assunto. Tá. Na página... Estou chamando a atenção para o assunto que estava esquecido. Tá. O que tem? Na página 38, no item antagonismologia, o senhor podia ampliar mais o antagonismo, direitos e privilégios? O antagonismo, direitos e privilégios, aí é o problema dos direitos humanos e o processo da politicologia e o processo da paradireitologia. Todo mundo tem direitos. Agora, muita gente só quer viver na base de privilégios. É o povo do governo, PT, essa coisa toda, Brasília. Olha o Senado, como é que é. O Senado é, vamos dizer, a meca do privilégio no Brasil. Só besteirada, aquele monte de gente que eles põem lá dentro, a pessoa não faz nada. Tudo é um cabide de emprego para milhares de pessoas. Uma vergonha total. Esses privilégios são baratrosféricos, vai criar problema para todo mundo. Todo mundo que está privilegiado, e se aquilo dura muito tempo, é preciso desconfiar.
Um privilégio ou outro que ocorre, eventualmente, a própria vida exige isso, às vezes tem. A gente tem que entender. Mas agora aquele que fica institucionalizado, tudo firmado, bonitinho, isso é um perigo. Está entendendo? Tem muita gente que cria o privilégio por si mesma. Os processos de estelionato, os processos de roubo, dolo, essa traficância toda que tem por aí, todo dia aí, né, o governo pegando gente que ganha dinheiro através disso e daquilo, tudo às custas do governo. E tudo fazendo maracutagem, né, a maracutaia. Obrigada. No domingo passado, dia 2 de maio, visitei a bela região de Aracê, em Pedra Azul, e tive uma experiência impressionante no hotel do local. Em determinado momento de abstração, fixei o olhar num determinado ponto da floresta próxima de mim. Vi então que aquele trecho se movimentava harmoniosamente para frente e para trás, enquanto o resto da mata se mantinha fixo. Devo dizer que eu estava consciente, apenas fixando o meu olhar sobre determinado ponto. Cada vez que eu repetia tal ato, o movimento também se repetia. Devo dizer que moro em Vitória, em área com floresta, mas ainda não tive tal experiência. O senhor pode explicar? O problema aí precisa verificar com calma, anotar isso tudo e ver se tem algum processo de clarividência sério ou se é alguma coisa que pode ser até física com você. A primeira coisa é a seguinte: você teve algum banho de energia enquanto isso estava acontecendo? Isso aí mostra que tem alguma coisa extrafísica, se tinha banho de energia. É um caso para estudar. Uma outra coisa, perto de Pedra Azul tem muita energia. Agora, lá tem lugar também muito pesado, em matéria de energia. Tem uma estrada lá que é pesadíssima. Há várias palestras e livros sobre os mestres ascensionados, 7 raios, a fraternidade branca. O senhor pode falar a respeito? É mais um aqui. Olha, nós achamos que essas coisas todas existe matéria de guia cego, com a opção de coisa que tem. Agora, se você pensar que a fraternidade branca é o povo mais evoluído que dirige as coisas da Terra, está tudo certo. Isso é uma questão de semântica. Mas agora, isso do jeito que esse povo fala, 7 raios, tudo é besteira, de iniciação e problema de seita. Acaba com isso, tem muita coisa nisso aí que não corresponde à realidade. Como acontece a passagem do tempo no período intermissivo? É equivalente ao nosso planeta? 12 meses igual a um ano ou é diferente? Não. O problema todo é o seguinte: a variável tempo é a pessoa que sente, ou mais devagar, ou mais depressa, ou disso ou daquilo. O problema é dela. Agora, extrafisicamente, nós temos que considerar para nós, na Terra, o calendário gregoriano. Então, aquilo que a gente fala do intermissivo diz respeito ao processo gregoriano nosso, que é o nosso modo de... Porque senão a gente não tem processo de referência. Tem que ter uma base de referência. E o calendário gregoriano é uma. Após um período longo de afastamento da colaboração, como retornar com eficiência e eficácia ao ritmo da PROEX, além da óbvia vergonha na cara? Você quer falar? Essa condição dele é o que se chama de retomador de tarefa. A pessoa agora pode, conforme o interesse dela, procurar as instituições conscienciocêntricas para se atualizar em primeiro lugar através dos cursos e publicações, participando também aí das tertúlias, para depois, então, retomar o voluntariado. Assim que achar, pode de imediato também retomar o voluntariado. Então, a sugestão é essa. No próprio site aí da tertúlia tem os outros sites com a questão dos cursos, atividades e eventos. Não, esse nosso amigo conhece tudo aqui. Então... É o Carlos Speger. Então, é fora de série. Na localidade dele, já procurar se tem... Quando ele chegar aqui, eu quero saber dele o que ele fez nesse período todo, o que ele andou fazendo as coisas daqui. Esse é engenheiro eletricista. Uma coincidência aí, o negócio da segurança. Ele era de Porto Alegre, né? Porto Alegre. Então, olha, agora ele não está em Porto Alegre, ele está em outra cidade. Está em outra cidade? Ele é de Porto Alegre e é engenheiro eletricista. A sugestão, então, outra coisa, ele conhece isso profundamente. Eu sei porque eu analisei ele uma vez, nós fizemos um teste aí de processo de eletricidade. A sugestão, ele então, me deu verdadeiras aulas, Carlos. Ver onde ele estiver, se tem alguma unidade, seja do Instituto, né, de Projeciologia e Conscienciologia, ou outras instituições. É um retomador de tarefa. Ele vai se atualizar logo, ele é uma cabeça.
Agora, aqui uma pergunta. Culturologia, página 39. A cultura proexológica, a cultura parapsíquica interassistência. O senhor poderia explicar mais sobre esse assunto? A cultura parapsíquica interassistência. Veja bem, interassistencial, ou a interassistencialidade. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa ela começa a estudar a ProEx e ela tem um problema da intermissão, ela então vai ver que todo mundo vem aqui para acabar construindo algum processo de interassistencialidade. A interassistencialidade é o seguinte: você assiste alguém ao mesmo tempo que você é assistido. Por isso que é a interassistencialidade. Então, a cultura parapsíquica interassistencial, ela é muito assim, frisada com veemência, com ênfase, dentro do processo da conscienciologia, porque isso atinge todo mundo. Somente saindo do corpo pode-se ter acesso à cultura parapsíquica? Não. Ela começa pelos seus estudos do dia a dia. Como é que você trata o seu vizinho? Como é que você trata as flores do jardim? Como é que você trata os bichos que batem na sua porta? Bicho, eu estou falando, subhumano. Tudo isso já é interassistencialidade. Como é que você faz com um livro que você gostou muito e que a pessoa gostou demais? Você arranjou um livro e deu para ela? Tudo é interassistencialidade. Começa pelas pequenas mimos, os pequenos mimos, as lembranças, as coisinhas. Por aí já vem a interassistencialidade. Professor. Tudo na vida tem que ter Atacom para sair Atares. Não pode sair uma Atares pura. É muito raro isso aí. Sim. Aqui na página 40, número 14, com 5 baia. Atuar voluntariamente na condição de consciência. Atuar voluntariamente na condição de com baia nos cursos de conscienciometria. Você já atuou como com cobaia? Não sei. Então, seria bom você participar dessa, na Conscius. Cadê o povo da Conscius? Tem alguém hoje? Fala lá para ela. A chefe da Conscius está aí. Ela pode te ajudar em tudo. Fala quais as vantagens da cobaia para ela e tal. Ela é uma cabeça, hein? Fala direitinho, bonitinho, que ela vai entender tudo. Isso aí é uma cabeça, fora de sério. Cobaia é uma técnica que foi proposta pelo professor Valdo e a gente aplica na Conscius. É um ambiente otimizado onde os próprios colegas participantes do curso estão presentes e os conscienciômetras docentes. É feito um sorteio, então entra no curso quem está interessado em ser cobaia do conscienciograma. Então, esse curso nós teremos no dia 2 a 4 de julho, agora próximos, aqui em Foz do Iguaçu. No primeiro dia do curso, você escolhe uma folha do conscienciograma e nós orientamos o preenchimento. Então, é individual o trabalho, e daí, no sábado e domingo, nós temos só a parte prática, que é 1 hora com cobaia para cada um dos sorteados. Tá certo? Os benefícios que a gente pode identificar. Em primeiro lugar, você aumenta a sua autoexposição para receber as heterocríticas. Com isso, os colegas presentes, eles vão estar otimizando para a gente enxergar nós mesmos aquilo que muitas vezes a gente fala, o outro está percebendo, mas a gente não identificou. Então, essa identificação de traços, às vezes trafares e às vezes trafores, porque a gente depara com colegas que estão com dificuldade de reconhecer qualidades suas. Então, o curso ele promove isso. Aumenta também daí a sua autoconfiança e o rapport com a equipe extrafísica. A gente identifica que é um ambiente de autodesassédio mental somático. Então, essa é uma característica dos campos que a gente percebe na Conscius. Muito bom, clareou bem, né? Agora, gente, eu queria chamar a atenção para uma palavra desse verbete. Eu já usei poucas vezes, mas ela é muito importante, principalmente para vocês. Paralições evolutivas. Essas paralições são as lições do curso intermissivo básica. As lições, porque toda aula tem as lições da aula, né? Então, são as paralições das aulas do curso intermissivo. E isso aí é seríssimo. E para o processo da função do intermissivista,
As paralições são inevitáveis, insubstituíveis, não tem jeito. São inarredáveis, a pessoa tem que saber. Então, as paralições, eu estou falando dela aqui na parapatologia. Parafatologia, a gente está falando. Professor? Sim. Aqui, à sua direita. Eu tinha uma pergunta com relação, aqui na exempologia, o senhor fala da função do intermissivista grupal, mas é atinente à maxi-programação, né? A Maxi-Proex. A minha dúvida é se não haveria também uma programação, assim, num âmbito menor, no grupo Karma, uma coisa sim, assim. Sim, é a Mini-Proex. Uhum. E o senhor podia falar um pouco mais sobre isso? Porque eu vejo que há muita relação entre mãe e filho, ao contrário, né? Às vezes a mãe puxa o filho puxa a mãe. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, aí a Mini-Proex, isso tem muita conotação com áreas diversas da vida humana e depende das necessidades, carência, as fissuras que a consciência tem. Agora, o que é que se passa? A Mini-Proex, ela pode ser espacial, pode ser da prosêmica, e pode ser também um processo de cronêmica, de tempo. Então, tem aqueles períodos. Agora, outra coisa também, às vezes, aonde ocorre mais o chamado plano B, é na Mini-Proex. Porque o plano B é o seguinte, está sempre como se fosse instável. Eles ainda não sabem o que é que vai dar no processo. Então, geralmente, o nível de risco para a execução daquela vida é maior. Ele pode incidir com mais frequência do que a média. Então, esse plano B, às vezes, já está tudo marcado ali para acontecer. O que é que pode... Se vai dar aquilo. Agora, muitos desses casos, às vezes, têm a dessoma prematura, que faz parte do processo. Deixa eu ver se eu entendi o plano B. A Mini-Proex é o plano B ou haveria... Não. A Mini-Proex é um plano. É o plano. Agora, ele tem sempre um plano B, os outros nenhum tem. Mas esse aí ele tem já de propósito, porque o risco é maior. Então, como a pessoa está dentro da pirambeira, no meio, na beirada do abismo, é preciso saber, se acontecer um caso desse, vai acontecer isso aqui. Já tem uma saída, já há uma solução. Há uma resolução do processo com dignidade, com cosmoética, com inteligência. Agora, isso às vezes é pequenininho lá, mas para a pessoa é imenso, aquilo é muito importante. Entende? Agora, problema de família é das coisas que mais ocorre. É do processo de passado. Quer dizer, isso já é uma técnica... A minha última vida foi um processo desse. É isso que eu ia lhe perguntar. É vendo? Isso foi programado? O senhor programou uma Mini-Proex? Não, tinha as hipóteses todas. Pois é, então agora, não era o plano A. Que não deu certo. Porque a situação lá estava muito precária, eles não conseguiram segurar. Agora, o negócio foi tão grande que depois abalou o Chico. Ele morreu logo depois. Ele não viveu muito tempo. Quer dizer, a minha mãe lá. Então, até durante a programação existencial, existe plano A e plano B. Quer dizer, ele não vira plano B aqui. Lá já foi programado. Porque existe a incerteza de que todos vão conseguir cumprir aquilo, agora, né? Junto com o caso do filho do Chico, tem uma menina que também foi roubada e que morreu junto comigo. A Graça. É essa com quem eu moro atualmente. A Graça, né? Durante a minha vida inteira, eu e a minha mulher procurávamos a Graça para saber onde é que ela estava, com calma. Agora, eu tinha uma noção da história, mas nunca fui procurar, até que aquilo aconteceu espontaneamente. Agora, o tal mal já cuidava dela antes, porque deu muita perturbação com a história, que ela morreu também na mesma época que eu, tudo criança. Agora, entende? Agora, foi briga entre eles. Briga braba. Você sabe como é que é? Hoje eles estão fazendo muito crime desse jeito aí. É igual o cara outro dia que estava matando a criança porque é filha da mulher, só para criar problema para a mulher dele. Tá. Voltando à questão da Mini-Proex. Só o elemento, o que vai fazer a Mini-Proex é que é intermissivista, pode ter mais de uma pessoa. Quer dizer, quantas pessoas nesse grupo Karma podem ter participado dessa programação conjunta? Depende da abrangência da programação da pessoa. Tem uns que vêm que só precisa de pensar em 3 pessoas.
O outro se pensar em 3 mil. A minha vida, por exemplo, ela foi um pouco, tinha uma opção de gente. Mas agora tinha uns que eram vitais. Foi esse que eu tive retrocognição, para segurar a barra. Senão ia dar para trás. Então o senhor teve que acordar, digamos assim, essas pessoas. Eu tive que acabar de acertar o plano que estava encaminhado, porque estava dando tudo para trás. O ambiente lá não era fácil. Gente, é serra pelada. Gente, o povo só dormia depois dos tiros. Presta atenção. Realmente é às 9 horas da noite. Depois já soltaram um tiro, matou alguém e tal. Outra coisa, faroeste puro, não tinha nada. Matava, não tinha nenhum inquérito, não tinha ninguém. Mas quando o senhor ressomou, ainda não havia curso intermissivo, assim, para outras pessoas, né? Não, mas não é bem assim. Já tinha a turma de manobra da administração do negócio, já estava trabalhando há muito tempo. Então vem a minha pergunta. Esse negócio começou a ser articulado em mim, sempre a mim, pelo meu cálculo que eu vejo das coisas. Agora, o problema é que a hora que deslanchou, entendeu? Foi feito, vamos dizer, curso intermissivo, a vida, quer dizer, o livro, o filme. Foi só a partir de 1945, depois da guerra. Quer dizer, o oficial. Não é assim que eles fazem hoje? O seriado, o filme, o livro. Mas então, nessa programação, o senhor, deixa eu ver se eu estou indo pelo caminho certo ou errado. O senhor, havia uma programação maior, né? Digamos que é para fazer o que o senhor está fazendo agora. Havia uma programação também para acertar coisas do passado. Sim. E havia algum tipo de programação com a sua família nuclear mais próxima. Todo mundo. Foi por isso que arranjaram a minha mãe. Minha mãe foi uma chave. Ela seria... Por isso que eu não quis mudar de mãe. Então, aí... A hora que ela estava aqui, estava separada do meu pai, que o negócio todo tinha que arranjar outra mãe. Eu falei assim, eu prefiro isso aí, que é o passado, que eu conheço melhor. Mas... Aí veio o transmentor, falou, é melhor isso aí, vamos fazer vai lá, mexe. Aí eu comecei a trabalhar, né, com o povo, meu pai, aquela coisa. Mas antes dela renascer, ela tinha ideia? Ela passou por algum intermissivo que ela tivesse ideia da participação dela? Passado. Tem certas coisas, escuta, você precisa de lembrar uma coisa aí, que eu acho que está faltando aí, eu desconfio mesmo. Vou explicar. Tem certas coisas que você não pode chegar para uma pessoa, uma consciência, e expor para ela uma coisa um pedacinho, uma coisa superficial, ou pela metade. Se você for entrar naquilo, ela vai querer saber tudo, você sabe a curiosidade de uma consciência como é que é. Então ela quer saber tudo. A maioria desses casos foram feito tudo, só a turma que é de dentro do riscado, já está maduro dentro daquilo, porque o resto tudo não tem. Não adianta entrar nisso. Entendeu como é que é? E se fosse entrar? Aí a pessoa, às vezes, até por curiosidade, vai querer saber mais coisa. E outra coisa, às vezes, ia querer saber para combater. Mas tem então, há uma avaliação dessas personalidades para saber que elas vão se encaixar na sua programação, né? A Mabel quer falar. Val, nessa vida que você dessomou cedo, na Espanha, já estava prevista a Conscienciologia? Eu já tinha o negócio tudo preparado, já antes da guerra francesa, lá, a Revolução Francesa. O negócio começou lá. Agora, não fica pensando que eu sou tal com isso, não. Lembra-se, o Serenão Reorganizador, ele trabalhou para ter 30 anos, ele trabalhou 900 antes. E por que você escolheram a Espanha para começar, que não deu certo, né? Mas você escolheu cada monja que tinha vivido ali em Mataró. E ali é o seguinte, o processo é a mesma coisa daqui. O problema das etnias. É um monte de etnia que tinha ali. Você sabe, o negócio todo era mourisco ali. Até hoje ainda tem muita conotação lá, assim. Agora, tudo era mais ou menos a mesma coisa da situação. Teve um período que o meu pai, que poderia ser o meu pai, ele já estava por aqui. Outra coisa, a área lá de Mataró, com as coisas todas, parece muito com os troços de Monte Carmelo. É onde planta mandioca, onde tem, como é que é? Abio. Mas você... Eu vi umas frutas que tem lá na minha terra, tem lá. Mas você provavelmente... O Chico mesmo chamou atenção para isso, falou assim, uma coisa estranha.
Você sairia de Mataró, com certeza, para fazer alguma coisa, porque Mataró é muito pequenininho, né, Valdo? Aí a minha pergunta é, você iria para Barcelona ou para Madrid? Ou sairia da Espanha? Eu ia mexer com o povo. Eu ia entrar dentro do processo político das etnias, para articular o que pudesse. Mas me mataram antes. Eu poderia viver até uma certa idade, rapaz, eu poderia fazer uma opção de coisa. Mas é que a briga entre eles e os assediadores, o negócio estava muito bravo ali, muito difícil. E outra coisa, cigano tem muita paixão, tudo estatuído, estabelecido. É terrível o negócio, em matéria disso. E eles foram entre eles mesmo, é briga de irmão com irmão. Gente lá dentro. Agora, eles às vezes faziam isso. Quer dizer, roubavam as crianças. Então eles não têm apego à criança, porque aquilo é a criança que não pariram a criança. Entendeu como é que é? Então, matar uma criança dessa para criar problema para o outro que estava dependendo dela, é a coisa mais fácil que tinha. Então, eles faziam muito disso. E outra coisa, matava sumindo com a criança na hora. E você sabe esse povo como é que é. Quase sempre eles estão arranchados em algum lugar, né? Como se fosse um rancho, um negócio em algum lugar, tudo ali, separado da cidade, às vezes um lugar tudo sujo, onde eles trabalham e tal. Lá era a mesma coisa. Você sabe que o Hitler andou combatendo esse cara todo, né? Que a Alemanha tinha muito, aqueles países toda a Europa. Entre os judeus, logo em seguida, tinham os ciganos e em terceiro os homossexuais. Eles perseguiram esses 3 tipos de pessoas. Mas, deixa eu ver se eu entendi. Esse seu rapto, então, estava na programação? Ah. Então, o senhor ia trabalhar não exatamente... Não era possível acontecer qualquer coisa dessa. Agora, eu saí numa boa, porque eu não errei nada, garoto, mas, né? então, você estava o senhor e a Graça. Então, já era para vocês ali terem constituído uma dupla evolutiva ali, para estar fazendo esse trabalho de apaziguamento? Ali ia ter uma opção de coisa, que a gente ia mexer com o processo dali. Agora, tudo indica que eu ia entrar dentro de um processo político. A própria situação ia me levar para aquilo. Isso teria ajudado um pouco essa Outra situação coisa, do Oriente? Nós lá, como criança, eles estavam insistindo com a gente para dançar e cantar, é o que a gente apresentava no espetáculo. É a arte, né? Por isso que a Graça gosta até hoje muito de Entendi. baile. Agora, E outra coisa, foi por isso que eu fui que dirigi lá a quadrilha. 2 vezes foi um sucesso, eu tinha 10 anos. O senhor acha que... Agora, eu depois que comecei a ter lembrança do negócio, assim, ninguém escapa do que é, não tem jeito. Né? Terrível. Como é que eles rodaram tudo e bateram em mim para dirigir a quadrilha? E o troço foi um sucesso. Fizeram tablado na rua depois, para repetir o problema. E eu dirigindo. Grande roda, balance! E o negócio. Se o senhor não tivesse passado pelo acidente de percurso, o senhor acha que teria melhorado um pouco essa situação do Oriente? Eu não sei, né? Isso aí agora é análise sobre hipótese, é bobagem, tem que pensar. Eu não sei. Mas era a situação é precária ali. Mas o intuito era esse. A tendência era o processo mexer com as etnias. A tendência era essa. Mas ficou só nisso. Já não começou. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 57 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 34 votos presenciais e 19 votos online. Hoje teremos recados de Lócio, os eventos da Apex, o João Paulo, debate do CAE, que é os domingos, e a Tânia Guimarães, o encontro do Colégio Invisível da Cosmoética. Pessoal, boa tarde. Aproveitando o Holopensene do verbete de hoje, nós gostaríamos aqui de divulgar 2 cursos referentes à ProEx. O primeiro é Introdução à Programação Existencial. O curso, como o próprio nome já diz, ele é um curso introdutório, principalmente voltado para as pessoas iniciantes na Conscienciologia, ou pessoas também que queiram saber um pouco mais sobre os conceitos da programação existencial. Esse curso vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, neste próximo final de semana.
Então, a partir de sábado, dia 8, e domingo, dia 9. E também, nesse mesmo mês, nós vamos ter, nos dias 22 e 23, e 28 e 29, o curso Proexologia. Esse sim já é um curso mais aprofundado sobre a especialidade Proexologia, com uma metodologia que abarca debates, abarca estudos de caso, abarca leituras da enciclopédia relacionada aos verbetes referentes à Proexologia. Então, quem quiser também aprofundar mais sobre a questão da Proexologia, o curso Proexologia, aqui também em Foz do Iguaçu, no CAEC. Ok? Obrigado. Boa tarde. Eu vim falar sobre os debates de domingo do CAEC, que ocorrem todos os domingos, a partir das 3 da tarde. Não é cobrado nada, não tem pré-requisito, não precisa fazer inscrição, é só ir, debater, refutar, acrescentar, ajudar no conjunto das ideias para a gente melhorar a nossa refutação, o nosso debate. A pessoa leva, o interessado leva um tema lá e lá é discutido entre todo mundo. Fica o convite para os pré-autores para apresentarem os seus temas que estão escrevendo, que estão pesquisando, lá no debate. Lá vai enriquecer mais, vai aumentar as ideias, vai ampliar um pouco o tema. O convite está aí. No próximo domingo o tema é priorologia, a partir das 3 da tarde. É só aparecer. Quem tiver interessado em apresentar, vá até a recepção do CAEC e entre em contato com o Flávio Amaral, o professor Flávio Amaral, que é o coordenador dos debates de domingo. O convite está feito, domingo, a partir das 3 horas. Obrigado, boa tarde. Colegas, boa tarde. Eu venho convidá-los para o 14º encontro do Colégio Invisível da Cosmoética. Vai acontecer do dia 20 de maio, este mês, até o dia 22. Ele começa na quinta-feira com imersão laboratorial. Quer dizer, de manhã o participante pode fazer os laboratórios do CAEC, à tarde pode participar da dinâmica, do Paradireito, e à noite, a partir das 18h30, participar do debate oficina. E isso é uma quinta-feira. Na sexta e no sábado, nós teremos várias apresentações de trabalhos. Até lá, nós estaremos sempre convidando para que os colegas participem desse 14º encontro da Cosmoética. Muito obrigada. Lembrando a todos, amanhã teremos mais um experimento da técnica da mega-euforização. Então, a partir das 13h30, recolhemos o livro de assinaturas para efetivar o sorteio. Então, 2 pessoas serão sorteadas e cada um, então, escolhe mais dois participantes para cada experimento. E para amanhã, então, teremos o debate do verbete Revolução Conscienciológica. Conscienciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.